Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, tempos novos, tempos diferentes, né? Mas a gente continua falando de empreendedorismo, de inovação, do universo das startups, de gestão empresarial. E hoje a gente tem um convidado muito especial. É uma honra ter com a gente o Rodrigo Padilha, que é diretor de desenvolvimento de concessionárias da Volvo para a América Latina. Rodrigo, como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo, Nascimento. Obrigado pelo convite. Bastante energia, bastante positividade nesse momento, né? Com toda certeza, né? Tempos sérios que a gente tem que olhar para a questão da saúde, da doença, da questão da economia, mas pensar também que nós precisamos de pessoas que vão trabalhar nessa reinvenção, né, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. E mantemos forte aqui toda essa mentalidade nesse momento. Quero que você conte para nós, por favor, a gente já havia conversado um pouco antes, sobre como que uma empresa como a Volvo, tão grande, está se adaptando e passando por este momento aí que o mundo todo está vivendo, que é o momento do coronavírus e do Covid-19. Muito bem. Bom, como todo mundo, né, tem vivenciado, né, desde o mês de março, né, do meio do mês de março, nós, como todas as organizações, pisamos no freio, né? Obviamente, né, uma incerteza muito grande naquele momento. Iniciamos de pronto o envio das pessoas para trabalho em home office, né, no primeiro momento. Alguns dias depois, não mais do que uma semana depois, nós tomamos a decisão de parar a produção, né, justamente pela questão da questão de saúde, de não ter as pessoas próximas, né, na montagem de veículos. Passamos o mês de abril inteiro, né, parados, né, a produção parada, sem a produção de nenhum caminhão, nenhum chassi de ônibus aqui na fábrica, em Curitiba, né. Adotamos também um processo de férias coletivas, né, para tentar realmente entender como que estava acontecendo naquele momento. E aí, num segundo momento, nós adotamos a nova política, né, quer dizer, a medida provisória 936, né, de redução de jornada de trabalho e suspensão de alguns contratos, né. Por outro lado, a nossa produção retornou no dia 4 de maio. Olha, Né? que Então, notícia boa, né? com todos os cuidados, né, obviamente Sim. num limite bem importante de produção, 40% a menos em volume, né, e tomando os devidos cuidados, como a gente sabe, e a Volvo preza muito por essa questão, né? Faz parte da tradição, faz parte da cultura de Sim, vocês, né? Esse propósito de cuidado aí com a sim, segurança. E ela se estende naturalmente aqui para os colaboradores de vocês, né? sim. Eu queria que você desse para a gente, por favor, um panorama, né, da planta, da indústria aqui do Paraná, da Volvo, que fica na cidade industrial de Curitiba. Muito bem. Bom, aqui é uma planta que foi fundada em 1979, então nós completamos já um pouco mais de 40 anos, né? Iniciou produzindo chassis de ônibus, né? E depois, um ano depois, começamos a produzir o primeiro caminhão, né? Eram tempos difíceis, obviamente, porque imagine uma indústria sueca chegando num novo país, né? Tentando implementar sua rede de concessionárias e, obviamente, durante um processo de mais ou menos 2 anos, nós conseguimos expandir, tivemos um parceiro que continua até hoje com a gente, né? Aqui no Paraná. Depois expandimos para Minas Gerais, enfim, para os outros estados, né, para o estado de Goiás e assim por diante, e conseguimos evoluir bastante rápido. Então, é uma indústria bastante tradicional, nós temos uma rede de concessionários bastante fiel, né, uma rede de concessionários bastante próxima, né, São que esse basicamente quantas traduz o concessionárias, sucesso. quantos colaboradores, a Tá. produção de vocês aqui, você tem esses números, essas estimativas para a gente? Sim. Sim, bom, aqui na planta de Curitiba nós temos cerca de 4.500 pessoas, né, Olha, atuando em 2 turnos, né. Nós temos uma fábrica de motores, temos uma fábrica de cabines, e aí a montagem final de veículo, além de outras N atividades. Temos um centro de distribuição também de peças de reposição, que fica na BR-277, na frente da planta da Renault, né, que abastece o Brasil inteiro, né, com reposição, né. Então, nessas duas, vamos dizer, unidades, completam esse número de pessoas, né. Em termos de concessionários, nós estamos falando de praticamente 100 concessionários distribuídos no território nacional, né. São grupos, como eu comentei, bastante coesos, né, com uma importância bastante grande, né, para a nossa marca.
né? E nós temos esse trabalho muito próximo dessa rede, que esse basicamente traduz o segredo também, um dos segredos do sucesso da marca no país. Né? Verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre esse seu trabalho aí de expansão, de novas concessionárias, da experiência do cliente também. O carro-chefe de vocês na planta Curitiba, né? Onde você já nos relatou que são 4.500 funcionários, são ônibus, são caminhões e que mercado eles se destinam? Sim. Bom, basicamente nós temos uma produção bastante forte de caminhões pesados, né? Na verdade, a Volvo é conhecida como a marca premium, né? Um segmento pesado, que é o Volvo FH, né? Que é o nosso Globetrotter, que é um veículo realmente para aplicações mais de carga semi e pesada. Nós temos também a produção do Volvo VM, que é um segmento médio, né? Que concorre com os outros players aí nesse mercado de distribuição, né? E temos também chassis de ônibus, daqui que saem os nossos biarticulados, né? Começamos antigamente com os eixos, né, os chassis, né, únicos, depois o articulado e aí o biarticulado. Então, daqui que saem todos os produtos. Esse modelo, né, que a gente tem aí trafegando pelas ruas de Curitiba com tradição, com história, foi feito especificamente para esse mercado regional, para esse mercado brasileiro? Foi um desenvolvimento local? Conta para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. Não estava na nossa pauta, mas já que você trouxe o assunto, não, né? Sem problema. Porque os ônibus curitibanos, eu pelo menos tenho esse olhar, né? Eu vejo eles passar e eles me encantam, porque eles são enormes, né? E fico imaginando o quanto de tecnologia você tem empregado ali, o quanto de pesquisa, de inovação, porque são muitos detalhes, né? Exatamente. Na verdade, esse é um projeto que nasceu há alguns anos, né? Desde a época da gestão de Jaime Lerner, enfim, isso veio evoluindo, né? Ao longo das gestões municipais, né? Mas ele começou como uma ideia de se fazer corredores rápidos, né? Então, nós sabemos que no Brasil, para implementar uma linha de metrô é muito caro, é um investimento muito alto e tudo isso, e encontrou-se uma solução através dos articulados e depois dos biarticulados. Então, basicamente, nós estamos falando de ônibus de 30 metros, né? A gente chama o modelo Arctic, né? Que é um modelo maior e que comporta aí uma imensidão de gente, né? Num só trecho. Então, foi um projeto feito junto com a prefeitura, né? Por todo o programa de desenvolvimento, né? Da cidade, né? E a Volvo entrou como parceira, desenvolvendo em conjunto, né? A partir dessa ideia, né? Junto com o poder público, de desenvolver uma solução que fosse também viável para o cidadão, né? Bacana. E a partir disso desenvolveu esse produto que aí está. Né? Hoje o carro-chefe é o ônibus ou é o caminhão? Caminhão. Em termos de volume é caminhão. Sim, em termos de volume é caminhão. Aproveitando esse tema, né, caminhões, a gente sabe que o modal de transporte rodoviário, os caminhões no Brasil, eles predominam. Eu queria que você trouxesse para nós uma informação a respeito do tamanho dessa frota e como que, nesse momento, vocês, fabricantes e os próprios transportadores, têm se mobilizado para enfrentar essa situação da pandemia e do Covid-19. Bom, por uma questão de infraestrutura, que é bastante conhecida no Brasil, né, basicamente o nosso país ele é rodoviário, né, então nos últimos, vou dizer, 2 anos praticamente, nós tivemos um grande investimento, né, do governo de pavimentar rodovias, né, de tornar transitáveis algumas rodovias, por exemplo, o eixo que sai de Mato Grosso até o Pará, que era, enfim, conhecido que realmente nunca se tinha uma boa via para transporte, né, de agronegócio, né? E basicamente nós estamos falando aí dos últimos 5 anos de 120, 130 mil caminhões produzidos, né? 130 mil caminhões produzidos? Isso, produzidos e compondo a frota nacional, né? Então, é bastante expressivo. Obviamente, nós temos o segmento, como você perguntou, né, em relação ao agronegócio. O agronegócio é muito forte no Brasil, né? Então, nós estamos falando de Mato Grosso do Sul, interior do Paraná, e aí sobe pelo interior de São Paulo, que ali tem as usinas de cana-de-açúcar, né? E assim por diante. Exatamente. E aí segue para a construção, lá para cima, enfim, né?